Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quem tiver notado em si mesmo esta espécie de centelha divina, que é a vocação artística, de poeta, escritor, pintor, escultor, arquiteto, músico, ator, adverte ao mesmo tempo a obrigação de não desperdiçar este talento, mas de o desenvolver para colocá-lo ao serviço do próximo e de toda a humanidade. É atendendo a este apelo que muitos artistas colocam o seu talento a serviço da construção do reino. Mas para essa arte se tornar eficaz, é preciso uma coerência de vida, uma maneira madura de levar adiante a própria fé. Vamos conhecer juntos uma história de perseverança, a perseverança da nossa convidada de hoje. Hoje estou diante de ti pra te pedir e implorar, vem transformar. Raquel Mendes, bem-vinda. Obrigada. Que alegria Padre. que com você aqui no programa Gente de Fé, para falar um pouquinho da sua história fora dos palcos, né? Nós estamos até com este novo cenário que nós estamos, em que muitas vezes você está lá em cima do palco, mas hoje você está aqui, não para mostrar os seus dons artísticos, mas falar um pouquinho da sua vida de fé. Bem-vinda. Obrigada, Padre. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe e que esse programa de hoje seja uma companhia favorável, essencial para a tua vida. A Raquel Mendes, ela começa a fazer a sua divulgação dos seus dons artísticos, de tudo aquilo que Deus te deu como dom, Deus te deu na música, nas artes, né? Como você também exerce muito bem, mas ela não é só isso. Quem é Raquel Mendes? De onde ela veio? Quais são as raízes? Um pouquinho da história. Quem que é você, Raquel? Falar da gente mesmo não é muito fácil, né? A gente tenta se conhecer, acho que um pouquinho mais a cada dia, e eu creio que nesta terra a gente não vai ter essa dimensão total, e nem é bom ter, eu acho. Mas eu venho já de um berço religioso, né? Crescendo e até hoje vendo a minha avó de 92 anos orar o dia inteiro, rezar muito, ver os meus pais rezar quando eu tenho oportunidade antes de dormir, né, quando eu estou lá, ver muitas vezes encontrar minha mãe de joelhos, né, o que me ensinou muito essa referência. Então eu vim desse berço e eu até achava que meu testemunho, Padre, não era algo que pudesse até atrair, né, assim, ser útil, na verdade, na vida das pessoas. Mas a gente vai passando por situações na vida em que a gente vai percebendo que a gente só muda de endereço. A gente passa dores, a gente passa desafios. E realmente eu vim desse berço, orando, acompanhando, conhecendo a Santa Missa, o grupo de oração, acho que eu participava com 4 ou 6 anos. E eu sempre fui essa pessoa que gostei muito de rezar, é algo que já estava dentro do meu coração mesmo. Uhum. Você tocou num assunto que não é só você que passa, mas muitas vezes nós pensamos que um testemunho de conversão é, sei lá, um prostituto que agora é padre, né? Tem uma pessoa que eu conheço que é bem assim. Mas às vezes pensa que o testemunho que arrasta é este. Só que nós esquecemos de dar o devido valor não somente ao testemunho de conversão, mas nós devemos dar o devido valor também ao testemunho de fé. Ou seja, essa fé que foi plantada na sua vida, na sua história, desde o comecinho. Com 4 anos, com 6 anos, você está no grupo de oração. Mas você como jovem, como mulher, você
pode ter tido momentos de dúvida, momentos de crise, momentos de dificuldades. Houveram esses momentos? Houveram. Mesmo com esta base religiosa? Houveram. E, na verdade, é como se fosse o braço direito, você ter o pilar da vida de oração, e o braço esquerdo, os desafios que provam, que testam exatamente essas bagagens que a gente carrega, né? Tudo na nossa vida requer o sacrifício, a resposta daquilo que a gente busca ter, né? E eu tive desafios bem pesados. Eu digo que até esse programa em si, assim, eu louvo a Deus, porque é algo que me faz enxergar exatamente isso que o Senhor falou, o testemunho de fé. Né? Às vezes as pessoas estão em casa achando que a vida delas, o que elas vivem, não é precioso. Ou até mesmo a gente está num grupo de oração e vivendo momentos de testemunhos em que as pessoas, às vezes, não enxergam na vida delas os testemunhos da vida, do dia a dia, o que vai compondo, né? E realmente nesses desafios que eu tive, eu creio que o primeiro desafio que eu tive foi aos 9 anos de idade. O meu irmão deixou de falar comigo, ficou por 6 anos sem falar comigo. Nesse período de 6 anos também ele ficou sem falar com todos os meus irmãos e com a minha mãe só falava com o meu pai. Não sei se eu posso entrar. Teve algum motivo para esse deixar de falar? Então, eu não consigo lembrar exatamente o que era. Você era muito menino. O acontecido, Eu só lembro dele dizendo assim, não fala mais comigo. E aí, nesses 6 anos, eu passei a ver a vida de oração da minha mãe, a perseverança dela, os jejuns, os joelhos dobrados no chão, as lágrimas, a Bíblia, o terço de uma forma muito fervorosa. E eu comecei a rezar também por isso. E eu não entendia, né, por que ele não queria falar, eu não conseguia guardar essa mágoa. Mas por esses 6 anos, a gente sempre passava, até hoje, graças a Deus, passamos, mas a gente sempre passava as festas de final de ano juntos, com a família, e eu sempre esperava ele me falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, chegava o meu aniversário, ele não dava parabéns, né, não falava mesmo, né. Até na rua, assim, o pessoal perguntava sua irmã, eu falei, que irmã? Não tenho irmã, né, não existe, né. E já presenciei, assim, dentro desse período, eu rezava muito e falava, eu não vou perder as minhas esperanças. Passei o primeiro, o segundo, o terceiro Natal, o quarto Natal, e eu sempre fazia o mesmo pedido. Falei, o meu pedido de Natal é trazer o meu irmão de volta para minha família, para que ele volte, né? Tem até algumas fotos que minha mãe tem guardadas, que na época da catequese, ele dando uma flor para ela sempre rezava com essa foto. Eu acho que até assim, hoje essa foto tem um significado muito forte para ela, né? Para nós todos também. E aí no 6º Natal, que a gente estava se arrumando para ir à missa, como a gente sempre tem, né? Dentro da nossa vivência, ele chegou com rosa branca e deu Feliz Natal para mim. E eu não estava esperando. Eu já tinha entregado para Deus e não tinha perdido as minhas esperanças. Mas eu tinha até esquecido. Eu falei, não era a hora de eu fazer o pedido, é mais ou menos na meia-noite, né, na hora da ceia. E ele chegou, Feliz Natal, e me abraçou, depois de 6 anos. Né? Então, foi uma resposta de Deus muito grande. Eu estava com quase 15 para 16 anos, quando isso aconteceu. E eu falei, poxa, valeu a pena, né? Na parte da minha mãe, assim, eu presenciei ele um dia que... eu acho que eu nunca contei isso em testemunho. E minha mãe, ele estava no telefone, minha mãe ajoelhou aos pés dele, né? E ela falou assim, filho, perdoa a sua mãe do que ela fez, né? E ele começou a cantar, lá, 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 lá. E ele falou assim, minha mãe... Ele falou, eu estava com uma pessoa no telefone. Minha mãe está embaixo da terra, ela está enterrada. Ali eu também senti dores, assim, que eu não sabia expressar, e não esbocei nenhuma reação para ele. Mas a gente permaneceu na oração, rezando muito. Isso foi um dos motivos que, desde os 9 anos também, me fez, assim, sentir que eu tinha que estar mais próxima mesmo de Deus. Você tinha um sentido para rezar. Sim. Né?
Porque você disse que isso aconteceu mais ou menos quando você tinha uns 9 para 10 foi 9 anos, e o isso. retorno foi somente com 15 para 16 anos. Isso. Ou seja, essa fase da adolescência, da juventude, da primeira juventude, você poderia ter dito assim, o problema é dele. Quantos irmãos não fazem isso? Às vezes você está vivendo isso também com seu irmão, então aproveite a história, volte, ligue para a sua irmã, ligue para o seu irmão, para de ficar enrolando a Deus, enrolando você mesmo, travando a sua vida. E você poderia ter se revoltado, mas aquela sementinha que foi plantada pela sua mãe, de você vê-la rezando, intercedendo, pedindo, acreditando, isso é o mais bonito, também te levava a isso. Como é que você rezava, Raquel? Quem era Deus para você nesse momento em que você tinha o seu irmão e ao mesmo tempo não tinha, porque ele dizia, eu não tenho irmã. Como é que você se relacionava com Deus nesse momento? Meu relacionamento com Deus nesse período em nenhum momento foi de revolta, de rejeição a Deus, era refúgio mesmo, e era de fé mesmo, eu não deixava de acreditar não. Então aquela musiquinha, né, com Jesus tudo pode ser mudado, essa música foi muito forte também nesse período, e eu sempre rezava com essa intenção de nunca desistir, né, nunca pensei em falar, meu irmão, isso não compõe o meu caráter. Na minha família, isso, mais assim, entre meus pais, eu queria até os meus irmãos, hoje, meu irmão é apaixonado por mim. Por isso que hoje eu falo essa história dele de uma forma muito bem resolvida, porque foi bem resolvido. E ele aproveita cada segundo que ele está com a gente hoje para amar, ele é atenciosíssimo, ele é lindo demais, assim. E eu rezava mesmo, de joelhos, rosário, terços, né? Foi ali que eu fui adquirindo mesmo todas essas habilidades de oração. E às vezes ele xingava a gente, falava, aqui você está indo para a igreja, que você quer o quê? E eu nem lembro se eu até sentia, mas acho que eu não chegava a ficar tão chateada. E era a época que eu estava já bem fervorosa mesmo, mas ele não gostava não. E hoje ele é um dos filhos que pega minha mãe, leva para o Padre Marcelo, né? Quando casou, fez questão de comungar, quis casar na igreja, a gente, né? Falou, poxa, será que ele vai querer casar na igreja? E ele tem a fé do jeito dele que, olha, me surpreende, né? Me surpreende. Eu acho que quando ele vê esse vídeo, ele fala, nossa, ela está falando tudo isso. Mas ele sabe do amor que a gente tem hoje, né? E Deus sabe por que ele está explorando essa situação hoje, né? Sim. Como o senhor disse, muitas pessoas estão em casa hoje e preferem se recuar, e até hoje as pessoas que eu oriento, é muito difícil eu usar a palavra desista, ou a palavra não, né? Não sei se pela questão do meu caráter, pela questão da vida profissional terapêutica, que trabalha com reabilitação, nunca consegui desistir de nada. Mas algumas situações que eu falo não, o meu não é muito certo. É muito certo. Ou desista, eu nem uso essa palavra no meu vocabulário, né? Eu uso ela talvez como uma espera em Deus. Espera o tempo de Deus, né? Ainda que a gente queira se rebelar, mas tem que saber esperar, não desistir. Entregar e deixar Deus trabalhar, dar o espaço dele, né? Neste tempo, deixa eu entrar um pouquinho mais nisso. Foram 6 anos. Nesses 6 anos, o jovem nessa idade começa a conhecer um mundo diferente, começam a chegar propostas, né, porque você começa a sair do ninho de casa. Você disse que hoje você usa você não usa a palavra desistir. Mas houve algum momento lá que você não iria desistir, não era o vocabulário, não estava no seu vocabulário, mas houve algum momento em que você quis trocar esta situação por qualquer outra que pudesse te trazer um prazer, uma satisfação, ou qualquer coisa nesse sentido, mesmo que
é assim mesmo, não vai mudar, então eu vou tocar minha vida para frente? Houve momentos assim, não? Por incrível que pareça, não. Não transferia nada dessa situação. E a nossa família sempre teve essa estrutura muito sólida, né? Nós mesmos, irmãos, assim, crescemos no meio de pessoas que viviam a sua vida, levavam a sua vida normalmente, desde pessoas que tinham, né, os seus contatos com o crime, com a droga em si. E esse meu irmão mesmo, ele vivia, né, por muitos lugares, com vários tipos de pessoas, e mesmo passando tudo o que ele passou, ele nunca deu esse tipo de desestrutura, né? Então eu creio que pelo nosso seio familiar, por ter isso muito sólido, isso muito alicerçado, muito firme, a gente não pendeu para esse lado de transferir ou transbordar isso de uma outra forma, mais assim, né, de revolta ou de travessura. Não tive. A nossa adolescência, assim, a minha adolescência foi muito tranquila, a dos meus irmãos também. Desse irmão mais velho que gerava mais preocupação, mas nada que foi tão além. Mexia com a cabeça dos meus pais, porque ficava mais longe dos olhares deles, mas não tivemos essa... Eu, particularmente, não tive. As propostas tiveram. Nesse período, viu, As propostas tiveram, né? Porém, graças a Deus, não foram aceitas, porque existia uma base. Qual é a sua base? Nós vamos encerrar este bloco, mas eu te deixo essa pergunta. Você tem uma base sólida como a Raquel? Essa fase da rebeldia, que é extremamente normal, é a fase que nós nos descobrimos como pessoas. Quais são as suas bases para que hoje você possa tomar decisões acertadas e em Deus? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Quais são as suas bases? Foi assim que eu terminei o primeiro bloco, com esta história que a Raquel está nos trazendo e que agora para você fica essa pergunta. Você tem sempre uma opção de escolha, mas vai te ajudar muito escolher certo se você tiver uma boa base. Só que nós terminamos o primeiro bloco, você disse, nessa fase não, padre. Porque teve fases em que você se revoltou, se rebelou? Sim. Tive que fases são essas, Raquel? O que aconteceu? Na verdade, assim, o que eu vivia mais da fase anterior era mais a rejeição, na verdade, do meu irmão. É doloroso, né, você ser rejeitado por alguém. Sim. E agora... E trazem marcas profundas. Muito, né? E, na verdade, eu acho que essa questão mesmo de fugir um pouco dessa linha, de questionar a Deus, foi mais agora, mais na fase adulta, onde entrou a questão do relacionamento, homem e mulher. Eu creio que foi o período que mais eu senti que eu fui sendo lapidada por Deus, eu fui sentindo a razão e a fé juntas, né, nesse período em que exigia de mim muitos desafios. Então, isso foi muito mais pelo meu relacionamento. Foi um relacionamento muito conturbado, o meu namoro com o meu esposo. Hoje eu estou vendo que você está com aliança, hoje você é casada. Graças a Deus. Né? Você está aqui com o Pedro que está quase chegando. Já tem o Davi. Isso. Né? Mas nem sempre foi assim em Deus. O que aconteceu? Essa fase conturbada que você está dizendo. Na verdade, o nosso relacionamento, nós tivemos muita dificuldade de se harmonizar. Né? Meu esposo, ele veio fez o caminho vocacional pela Canção Nova, foi discernida a vocação, né, matrimonial, e todo esse período que a gente orou pelo nosso relacionamento, o início em si foi tudo muito tranquilo. Mas só que depois eu vi que eu não tinha tanta maturidade para me manter
com ele no relacionamento. E dentro dessas provações todas, eu tive um período do meu namoro que foi muito forte, que a gente terminou. A gente terminava e voltava, tanto que até uma música do meu CD é feita exatamente contando toda essa situação, né? E nesse período foi muito difícil, entre essas idas e voltas. Teve uma ida que quase não voltou. Eu estava no final da faculdade, precisava terminar meu TCC na época, e nós terminamos, ele não quis mais voltar. E aí foi um período bem difícil. Eu tive, né, eu perdi 10 quilos na época, eu fiquei muito mal. Foi um período que, nesse momento, eu acabei me perdendo e me afastei um pouco da igreja, de não queria me expor para as pessoas, porque eu me sentia, sabe, assim, que o erro estava nas pessoas, que eu estava sendo traída pelas pessoas. E aí depois... E aí, nesse período, eu falei, não, eu preciso me reerguer, preciso terminar. O inimigo não vai tomar o meu diploma. Foi onde eu me posicionei. Eu busquei ajuda psicológica, ajuda espiritual. E fui até o final da minha faculdade. Entreguei muito a Deus esse período. Eu achava que a gente não ia mais voltar. E aí, depois, nós retornamos. E aí, nós decidimos nos casar. Né? Então, esse período foi um dos períodos mais gritantes da vida, assim, mas eu sempre em Deus nesse período. Só que um pouquinho antes de eu casar, eu tive essa... Falei, eu preciso curtir um pouco dessa vida de jovem, preciso entender como que é isso. Eu realmente cheguei a vivenciar algumas experiências de sair, viajar, né, ir para baladas, micaretas. Eu cheguei a viver aquilo, mas falei, essa roupa não me serve. Até um certo ponto, não quero isso para minha vida. A semente estava lá dentro. E aí depois eu voltei e nós nos casamos. E aí nesse tempo do casamento eu também vivi muitos desajustes, adaptação. Primeiro ano, segundo ano foi muito difícil, terceiro ano, né, a gente estava faltando aquele entrosamento. Mas eu sempre orando a Deus, o Senhor sempre colocava padres que nos auxiliavam, que nos ajudou muito, até antes da primeira gestação. Ele também, o seu esposo hoje, nessa época também, ele te acompanhava nessa vida de fé ou não? Ele também tinha uma experiência com Deus? Sim, uma experiência com Deus, ministério de pregação, né? Então, a gente sempre nos desafios, né? Ele com um temperamento muito mais forte do que o meu. Eu tenho um temperamento forte, mas por ele, para me dar bem com ele, eu precisei, né, me despojar, né, para poder dar certo. E ele hoje também já está bem mais lapidado, né? Eu confesso que hoje, assim, o meu casamento é muito melhor, né? Depois dos 5, 6 anos, que é onde muitos casais estão começando uma crise. Quantos anos de casal? Há 8 anos. Vocês estão há 8 anos. Há 8 anos. Então, há quantos anos que você está bem? A partir do 5º ano de casamento, 5 para 6 anos que a gente deu aquela estabilizada. Então, você está com uns 3 anos atrás. Isso. E que tanto que aconteceu nesse casamento? Porque se você é uma mulher que tem uma base, como você disse no primeiro bloco, se ele também tinha, como é que é isso? Não tinha Deus no casamento de vocês? Ou Deus estava, mas Deus estava colocado assim meio de lado? Porque com tantas coisas acontecendo e com tanta bagagem que vocês têm. O que tinha o casamento de vocês? É onde a gente fala que a gente só tem o diferencial de ter o pilar da vida de oração, mas a vida, os desafios a dois, os temperamentos, tudo isso vai existir, né, de uma forma desafiadora todos os dias. Sim. Né? E dentro disso era a questão de entrosamento dos temperamentos, tanto dele quanto o meu. Muito mais do que ele sempre fala que ele tem esse temperamento mais forte. Né? Então a gente se desentendia muito, eram situações pequenas que às vezes se tornavam situações grandiosas demais, mas eu sempre tinha um olhar muito espiritual, tinha a referência da minha mãe com o meu pai, né, já casados há mais de 40 anos, né, então sempre o aconselhamento dela, que é a experiência de vida, isso me sustentava muito, ver outras pessoas também, e é muito importante na fase da nossa vida a gente olhar as pessoas que têm essa experiência, esses resultados,
porque é nesse período que tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente se perde, né? A gente ouvindo outras pessoas falar, mas aquela pessoa não tem tanta experiência e acaba prejudicando. E nesse período eu passei a amadurecer um pouco mais essa questão, no sentido de para quem eu falo que eu estou vivendo, né? Com quem eu preciso nesse momento conversar, quem tem condições de me ajudar. Não é um auto-julgamento de falar você pode, você não pode, mas é uma questão sábia. Sim. Porque cuidar da família é algo muito precioso e é desafiador até o seu último suspiro na terra. Então, nesses primeiros momentos que nós vivenciamos discussões pequenas, lutas, e eu via espiritualmente uma grande batalha, e eu precisava de todas as formas me posicionar. O teu inimigo não era o teu marido. Ele usa muito essa palavra nas pregações dele. A gente tinha a briga de aço, né, de cabo de aço. E ele mesmo falou, eu precisei ceder. Né? E graças a Deus eu consegui conquistar esse lado do temperamento dele. E a gente aprendeu a se podar um com o outro, a saber respeitar o espaço do outro. Não se explodir mais, né? E não... Fica tranquila. Coisa que acontece, né? Fique tranquila. Fique tranquila. Coisinha do microfone. Não Isso se aqui explodir. acontece também em programas assim. Faz parte. Faz parte. E não vai acontecer nada. Nós continuamos E na conversando. vida é assim mesmo. E na vida é assim. Acontece. Os imprevistos acontecem. Tá posto. Não perde o fio da meada. Aí. Meta, foco. Foco. E nesse período todo ele sempre falava, não quero, eu desisti da briga de cabo de aço em casa. Né? E eu vi que a gente conseguiu viver melhor. Então muito dependia de mim, muito dependia dele. Né? Dentro da relação, a gente sempre conversando e entendendo que numa briga, por mais que a pessoa ache que ela tá certa, 100%, 50% de erro é dela, 50% de erro é meu. E eu passei a me conhecer também, conhecer os meus erros. Né? Então, hoje, muitas coisas que a gente vê, a gente aponta o erro, mas fala onde está a minha ação que gerou essa reação. Né? E graças a Deus, assim, hoje está muito melhor, mas é muitos desafios ainda. Né? A gente sabe o quanto a gente precisa melhorar, temos a ajuda de um diretor espiritual, sempre rezei para ter um diretor espiritual, sempre quis estar nessa dependência. Hoje a gente ajuda outras pessoas, outros casais, mas isso não nos dá o direito de dizer eu não preciso. Isso é muito importante, a gente saber se dobrar diante do nosso ego, diante daquilo que é orgulho, daquilo que é autossuficiência. Então, hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem melhor e o meu casamento me fez muito melhor. Né? Isso que é interessante, porque muitos pensam que uma pessoa de fé não tem problemas. Uma pessoa de fé não vai viver desafios como esse da vida conjugal. Às vezes você está vivendo desafios também no seu casamento e os seus desafios no teu casamento, como você bem disse, Raquel, o diferencial precisa ser Deus, mas o diferencial que vai trazer também uma palavra, sabedoria. O diferencial que vai trazer um discernimento não significa que o diferencial não vai ter problema nenhum. O inimigo de Deus, ele quer destruir a família. E principalmente as famílias que têm uma base religiosa. E se nós não estivermos atentos a isto, a coisa aperta. Por quê? Tem a tua humanidade, né? Tem a humanidade do teu marido. Tem o diferencial, Deus estar ali, você conheceu a Deus, você conheceu a tua mãe rezando, por causa de toda essa situação com teu irmão, com certeza ele fez a experiência de fé dele também, mas hoje existe a humanidade. E aí entra justamente a fé e a razão que você mesma disse. A fé é a sementinha que está ali, é a razão que tem que ir lá pegar um pouquinho de água e regar essa fé. Né? Porque a fé ela não vai crescer se nós não permitirmos com a nossa humanidade. Então, baixe as guardas. Você precisou baixar. Ele precisou baixar. Vocês precisam baixar ainda. Né? O Davi, então, veio nessa nova fase. Não foi? O Davi está com 2 anos e 8 meses. Então, ele veio nessa nova fase. Mas então essa nova fase,
traz também, Jesus, traz também algumas coisas que algumas pessoas querem falar de você. Elas me mandaram uma mensagem aqui, que eu fiz questão de guardar para você, porque vão trazer algumas coisas também, não da Raquel, que aparece lá, dessa Raquel que está aparecendo aqui. Só que nos assiste, eu vim aqui falar um pouquinho da Raquel Mendes, né? Essa amiga maravilhosa que eu tenho, que Deus colocou na minha vida. Nós trabalhamos juntos, passamos por uma fase muito importante de nossas vidas, né? Eu da dela, ela da minha. E a Raquel sempre foi uma pessoa muito abençoada, que sempre tem o dom da palavra de Deus para falar. Ela parece que ela adivinha as coisas, né? Mas a gente sabe que realmente é Deus tocando no coração dela, é Deus usando ela como sua apóstola, né? Ela é sensacional, uma pessoa magnífica, aquela pessoa que a gente sempre quer ter perto, aquela pessoa que te ensina a palavra de Deus, te leva para o caminho de Deus. E eu acho que é de amizades assim que a gente precisa, né? De gente de Deus que quer fazer o bem sempre, que não julga o próximo, né? Que entende sempre a necessidade do próximo. É até um pouco difícil falar dela porque faltam palavras. Na verdade, eu acabo sentindo mais, eu sinto um amor muito grande por ela quando ela tá perto. Ela tem uma energia muito boa. E Kel, eu só desejo um caminho brilhante a seguir, sempre sob as bênçãos de Deus, que esse bebezão que tá vindo aí te traga muito, muito mais alegria e que você continue sempre firme nessa caminhada, porque você veio para isso, para entrar na vida das pessoas, para trazer ela para o caminhar de Deus. E isso é muito importante nos dias que a gente vive hoje, né? Sem Deus nós não somos nada. Então, que você continue trilhando esse caminho maravilhoso, que você faça muito sucesso na sua vida e que Deus esteja contigo sempre. Beijos. Que linda. Michele, ela fez questão de estar aqui com você para trazer a tua humanidade, para dizer um pouquinho, ela que faz a experiência com você, como ela mesma disse, para trazer você, gente, você mulher, você filha de Deus, né? Com todas essas realidades que você contou, está contando, e que nós vamos aprofundar mais um pouquinho no terceiro bloco, até porque tudo isso em você me disseram que vira arte. É isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho. E você? O que você faz com tudo aquilo que acontece? Você leva a Deus para Deus transformar em alguma coisa boa? Ou será que você faz com que aquilo que não está bem só te apodreça? Se pergunte o que você está fazendo com tudo aquilo que acontece na sua vida. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Gente de Fé. O que você está fazendo com tudo que te acontece? Tudo pode ser matéria-prima nas mãos de Deus, porque de qualquer barro Ele faz um belo vaso. Nós estamos conversando com a Raquel Mendes e neste dia em que você está contando também essa situação do seu marido, a situação com seu irmão, mas essa situação de ver a sua mãe, a sua família te dando essa base, as lutas da juventude, da adolescência, da juventude principalmente, quando você se deparou com o mundo acadêmico e tantas outras coisas, mas a sementinha estava lá, plantada. E a pergunta que eu deixei era essa: o que você faz com tudo que te acontece? Você tem dons,
e tudo que você faz vira arte mesmo? O que você faz que vira arte? Virou arte. O meu CD tem uma música da família. Foi um chamado de Deus muito grande. Começou. Eu precisava ter uma música sobre família. Foi bem desafiador compor. Não foi fácil. Foram dias. Algumas canções que eu estava na capela foram de fáceis inspirações, né? Mas a da família não. Eu coloquei também não só a minha história, mas assim, o Senhor ia me levando conforme eu pegava o trem, presenciava situações, né, que não eram favoráveis à estrutura mesmo familiar, mulheres mesmo, né, que me procuraram durante esse período, que tiveram momentos de agressão, né, em casal, e a minha própria história de vida, né, com o meu esposo dentro de casa. Então realmente esse foi para mim assim, Deus me colocava muito forte que eu não tinha o direito de lançar o CD sem falar em canção sobre a família, né, o posicionamento da família hoje em Deus, né, esse diferencial. E também, como eu havia dito, né, anteriormente, a música que eu fiz no meu noivado. E gravei ela, hoje ela é usada assim em casamentos, muitos testemunhos a gente colhe dessa canção, que fala das idas, das voltas, as pedras no caminho, e às vezes são coisas que as pessoas não querem mostrar, né? Tem coisas que às vezes as pessoas preferem ficar mais ali naquele molde, naquela caixinha. Hoje, graças a Deus, eu já não vivo esse desejo de perfeição. Eu creio que quanto mais eu passo aquilo que eu vivo, eu vejo que edifica muito mais. Não para aparecer ou para dizer, nossa, ela passou por isso. Mas eu até comento isso com as pessoas. E tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que você vive na sua casa, tudo que o Senhor vive no seu sacerdócio, na sua vida pessoal, eu também, como diz na palavra, é para a edificação do outro. E às vezes a gente não quer entender todas essas coisas, né? E a gente precisa transformar isso em Deus mesmo. Como é que é esse dilema daquilo que Deus te pede como ministra, né? Ministra dele, de levá-lo através da música, da arte, se deparando com a sua humanidade, com aquilo que ainda você não consegue? Olha, padre, eu me cobro bastante pelo meu testemunho, mas como eu digo, hoje, até por ser também da área de humanas, né, você está falando muito da humanidade, hoje eu aprendi a entender e ao mesmo tempo não se conformar com algumas coisas, mas de uma forma muito mais estável, né, estabilizada. E a vida de oração, eu cobro muito isso, é muito desafiador para maternidade, para conciliar todas as coisas ao mesmo tempo, mas eu procuro estar o máximo possível em dias com Deus para que eu consiga respirar espiritualmente, né? E claro, medos eu realmente tive bastante no início dessa missão artística, eu posso dizer. Eu geralmente, assim, na minha vida, para eu dar um passo, eu realmente avalio muita coisa antes. Eu penso muito antes, talvez eu pense até demais, mas eu prefiro, né, pensar nos pós, no que é contra, né? E aquilo que eu hoje não alcanço, eu até teve uma frase do próprio padre Fábio de Mello que ele falou, eu deixei de ser padre para minha irmã. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, nossa. E nós passamos muitos desafios também nesse tempo em que tinha situações que meu braço não alcançava. E só mesmo o meu braço espiritual, a minha vida de oração é que alcançava. E eu fiquei muito preocupada exatamente com isso. Falei, meu Deus, como que essas situações que estão acontecendo no dia a dia, que às vezes pode me colocar contra o meu testemunho ou não, que é a fase da conturbação de situações que a gente vai passando no decorrer do tempo. E quando ele falou isso, eu falei, poxa,
ele deixou de ser padre para a própria irmã. Então, é possível a gente ter a nossa meta, saber o que a gente está fazendo, ouvir das pessoas sobre nós. Isso é muito importante, porque você está na batalha, você tem um olhar diferente daquele que está te vendo de fora, né? Então, eu sempre tive muito essa humildade. E mesmo enfrentando esses medos, os desafios, a própria missão em si, o subir ao palco, porque a minha vida missionária, ela era muito dentro da minha própria comunidade, da minha paróquia, e aí depois eu precisei me expor mesmo, né? Ir em outros territórios. E graças a Deus, assim, vencer o medo de cada vez e confiar muito na dependência de Deus. E essa dependência de Deus, ela tem me acompanhado para vencer os medos, né, os desafios, os conflitos, né, como o senhor comentou, né, cantar uma música e falar, poxa, eu não estou vivendo isso. Mas eu, sempre que eu estou em alguma situação como essa, eu falo para Deus, falei, Senhor, eu não cheguei aqui ainda, mas me capacita, eu estou aqui, né, e Deus faz. Nossa, quantos caminhos Deus faz e às vezes a gente quer estar na frente dele, né? Tem uma pessoa que acabou de chegar uma mensagem para mim, que sabendo que você iria falar muito dele, né, ele quis aparecer aqui para você. Olá, eu me chamo Gerivaldo. Hoje eu sou esposo da Raquel. Nos conhecemos há exatamente 15 anos. E eu conheci a Raquel no grupo de oração, quando eu fui chamado pela primeira vez para pregar no grupo onde ela participava. Eu cheguei, ela estava ministrando ainda, muito jovem. A Raquel tinha 14 anos na época. Foi logo que eu tinha chegado em São Paulo. E nós fomos desenvolvendo uma amizade em função da formação do movimento da Renovação Carismática, em função também da participação no grupo de oração. E essa amizade ela foi acontecendo até mais ou menos uns 2 anos. E depois a gente começou a namorar. Namoramos quase 7 anos, depois casamos, já são quase 9 anos de casados. E as experiências muitas vezes com a Raquel foram muito bacanas, porque nós acabávamos tendo bastante experiência de Deus mesmo, né, nas nossas conversas, nos momentos em que nos encontrávamos até. Isso antes de namorarmos, também depois de namorarmos. E hoje eu posso dizer que assim, conviver com a Raquel é algo extremamente agradável. Eu sempre falo para as pessoas que ela é uma pessoa muito, muito bacana, uma pessoa sensacional. Eu posso dizer também para vocês que assim, é uma boa esposa, uma boa mãe e, melhor do que tudo isso, uma ótima missionária também. E eu tenho a agradecer muito a Deus todos os dias por tudo aquilo que ela representa para mim e representa também para nossa família. Essa é a Raquel Mendes, né? Onde que as pessoas que a conhecem têm o prazer de estar junto dela. E Deus sabe muito bem de todas as coisas e sabe fazer muito bem todas as coisas. Você talvez esteja ouvindo falar pela primeira vez hoje dela, ou esteja tendo o primeiro contato também com ela. Se você tiver a oportunidade de conviver mais, você vai saber de quem é a Raquel Mendes. Obrigado, Deus abençoe. Esse é o seu marido. Se recomponha. Não, tá tudo bem já. Cuidado, Pedro, tá aí Segura. tranquilo. Mas ele não poderia ficar de fora. Até porque você colocou tanto ele no segundo bloco, ele não podia ficar de fora. E a mensagem acabou de chegar, né? Já tinha sido enviado para a nossa produção, mas chegou aqui agora, né? E como é transformar tudo isso em arte? Você acabou de dizer os desafios, os medos.
Só que agora você tem alguém ao seu lado. Seu marido. Existe essa segurança, existe este impulso. Vocês dois são ministros, ele prega, você canta. Foi até assim que vocês se conheceram, né? Como ele disse. Na primeira vez que ele estava indo para fazer a sua primeira pregação, lá estava a mulher da vida dele. É sinal de que Deus realmente tem muito na vida de vocês. E vocês podem, porque a graça Deus dá, de ser um casal realmente que traz Deus. Pela palavra pregada, pela palavra cantada. Naquele palco ou em tantos outros, como que isso se manifesta para você? Quem é este Deus que você canta? Quem é este Deus que você transmite através da arte? Para você, Raquel, quem é este Deus? Esse Deus, ele vem da inspiração daquilo que eu vivo. Dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro da minha vida missionária. E se eu não tiver toda essa vivência de uma forma intensa, né, com os desafios, com tudo que a gente passa, não tem como eu ser essa verdade. E é o que as pessoas falam muito isso. As pessoas falam de mim. Então, hoje, graças a Deus, eu vejo isso com muita humildade mesmo. E não tenho medo nenhum de dizer isso, né? Nossa, quando você canta a sua verdade. Né? E é exatamente assim, até me emocionei porque esse homem que está do meu lado é um homem muito guerreiro. Meu marido é muito íntegro, né? A própria psicóloga, quando me acompanhava, ela falava, olha, com tudo que está acontecendo, ele tem uma integridade muito forte dentro dele, né? E ouvir ele falar realmente me emocionou por isso, por conta de ver o quanto ele é trabalhador, o quanto ele se esforça, né? E ver o quanto eu sou esse pilar. E ele também para mim, é muito engraçado ver que isso hoje realmente entra no que eu falei na harmonia. E hoje, principalmente, padre, para sair em missão, né? O meu CD se chama Um Novo Tempo de Adoração. Esse pequeno santuário começa dentro da minha própria casa mesmo. Às vezes a casa não está tão santuário e a gente precisa reparar essas rebarbas que vão acontecendo. E isso me inspira fortemente a desenvolver essa arte na música, na ministração. É um dos meus fortes, né? Tanto que hoje a minha missão em si, eu não tenho ela tanto em shows. Eu faço alguns shows, mas a ministração para grupos pequenos ou maiores, ela sempre vai acontecendo de uma forma muito natural na minha vida. Hoje, muitos sacerdotes se apaixonam pelo meu ministério. E eu falava, o que faz isso? Até partilhava isso com o fundador de uma comunidade, Fernando da Missão, Mensagem de Paz. Ele falou, Raquel, você canta a sua verdade. E hoje isso é um diferencial muito grande. Que não é só cantar, é transformar a vida em canção. E não é só transformar a vida em canção, mas é mostrar o Deus vivo e vivido em canção. Mas nós estamos falando tanto em canção, que agora eu quero te ver lá. Mas antes eu deixo para você uma última pergunta para você pensar. Quem está ao seu lado? E quem está com você em tudo que você vive? Raquel, Deus te abençoe. Passou muito rápido, mas temos que dar tempo para ouvir a sua voz. Agora não falando, mas agora cantando e ministrando. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Padre. Deus abençoe. O Senhor também. Você de casa também. Hoje estou diante de ti para te pedir e implorar. Vem transformar a minha casa, a minha família. Senhor, eu não sou digno que entreis
em minha casa. Mas dizei uma palavra e verei minha família no teu altar. Uma família, Senhor, unida no teu amor, fortalecida na fé para profetizar e viver a união. Tua promessa vem realizar. Com minha família vou te adorar. Senhor, te entronizo em meu lar. Seja referência, vem reinar. Pois as famílias precisam aos teus pés se prostrar. Uma família, Senhor, unida no teu amor, fortalecida na fé para profetizar e viver a união. Tua promessa vem realizar. Com minha família vou te adorar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.